Mas eu tenho a Caradis com pH 7.4. Eu tenho neon em pH 8. Eu tenho neocaridina em pH 7.5. Eu tenho ampulária em pH 6.5. Já ouviram essas barbaridades por aí? Talvez até mesmo de mim. E esse tipo de afirmação leva a alguns erros, a alguns equívocos, mas não estão completamente errados. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A sua água ficou turva. Paris você. Com pH bagunçado. Paris você. Anda perdendo muito peixe. Paris você. O aquarismo pode mesmo ser tão simples. Pode ser. Aquarismo sereno. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje a gente vai falar sobre epigenética. Hã? Que diabo é isso? Plasticidade genética. Também não? Então, a gente vai falar sobre as habilidades, as capacidades que os animais têm, inclusive nós, de nos adaptarmos ao ambiente, de não em nível genético, assim, não em nível de mudança de DNA, mas de forma hereditária, que modifica apenas o fenótipo de certas características de adaptação do animal àquele ambiente, que é o caso dos peixes, como eu mencionei na abertura do vídeo aí. É possível sim a gente conseguir ter um acaradisco num pH alcalino. Os alemães fazem isso. A gente conseguir ter um neon num pH um pouquinho alcalino, ou um neocaridino num pH alcalino, ou uma ampulária num pH ácido, enfim, a gente consegue ter essas coisas. É possível, mas não é possível de uma maneira da noite pro dia. E nem é possível de uma maneira brusca. Como é que eu explico para vocês? Por exemplo, os alemães. Os alemães eles conseguiram ter acaradisco em pH alcalino ao longo de muitos anos, mais de décadas. É coisa de décadas, muitos anos. É uma coisa hereditária que não chega a afetar o DNA, mas que afeta o fenótipo do animal, a adaptação ao ambiente, ele precisa sobreviver. Mas é uma coisa que demora. É claro que se vocês forem na loja e pegarem um acaradisco, tudo bem, não é selvagem, mas foi criado aí pH 6.5, 6.8, né? E vocês trazem para um aquário de pH 7.2. Fazendo uma aclimatação adequada, é grande a chance de você conseguir manter esse animal saudável. Talvez não tão grande de conseguir reproduzir. Né? Para reproduzir as coisas são mais estritas. Mas para ter um animal bonito no aquário, é bem possível que você consiga sim. E o mesmo vale para neon, para neocaridina, para não sei o quê, vale para um monte. A questão é, alguns são mais sensíveis a essas mudanças e vão dar mais trabalho, talvez você tenha algumas perdas, né? E outros são menos sensíveis, outros aguentam mais essa variação, que é o caso dos platis, por exemplo, né? Dos paulistinhas também, dos dânio, né? Eles são mais robustos, são usados até para teste de laboratório e tal, né? Enfim, qual é a ideia então? Principal, claro que você não pode, pô, o disco estava lá em 6.8, eu vou colocar no pH 9. Pô, não viaja na maionese também. vamos devagar. Mas você consegue uma pequena variação de pH e manter aquele animal. O problema principal não está em você tirar de um e colocar em outro. Com, a grosso modo, mais ou menos uma variação que não extrapole muito, que seja no máximo a 0.5 de pH num dia, você consegue. Por exemplo, o disco estava na loja pH 6.5, eu trago para um aquário em pH 7. Faço a aclimatação, fica ali 2 horas, porque é um disco, né? 2 horas fazendo uma aclimatação para o gotejamento e tal, né? Considerando que eu comprei na loja perto da minha casa. Se for vindo aéreo, quando talvez um dia, 2 dias voando, talvez não seja interessante. Porque vai ter acumulado muita amônia e essa aclimatação do gotejamento não vai ser interessante. Né? É melhor colocar direto no aquário, mas não é esse assunto do vídeo. Você comprou na loja da sua cidade, fez a aclimatação bonitinha, ele vai sobreviver com essa diferença de pH. E talvez vá ficar tranquilo no seu aquário, vá ter uma boa vida, uma longa vida, que é para ele ter. Mas se seu aquário não tiver maduro, se o seu aquário ainda estiver oscilando em parâmetros, e não só do pH,
pH, KH, GH são os 3 principais, que a gente deve ter testes, né, para monitorar de vez em quando, principalmente quando o aquário não está maduro ainda. Aí é complicado para o animal. Não pode ter variação. Então fica o recado nesse vídeo aqui. É possível ter peixes, e aí vai variar. O neon, por exemplo, é muito sensível, né? Enfim, você precisa conhecer a espécie de peixe que você quer pegar, o pH que ela tá lá na loja, ou que ela veio do criador e tal, e o pH do seu aquário. E não fazer uma variação maior que 0,5 é razoável, né? Fazer uma boa aclimatação. E o principal, o aquário tem de estar com os parâmetros estáveis. E é isso. Com isso daí você consegue provavelmente mesclar certas espécies, que é um pouco mais, um pouco a menos no pH, né? KH, GH, você consegue mesclar e ter um aquário comunitário, ou um aquário só de uma espécie mesmo, mas com a variação de pH, você consegue sim manter. E aí talvez não entre naquela cilada. Nossa, a água da torneira aqui vem o pH 7.2, 7.4. Vou ficar jogando produto o tempo inteiro porque eu quero baixar para 6.8. Talvez deixar 7.2, 7.4 seja melhor para o seu animal do que você ficar o tempo todo, o pH sobe e você desce ele, o pH sobe e você derruba ele, o pH sobe e você derruba ele. E pior ainda, a maioria ainda coloca o produto direto dentro do aquário, ao invés de tratar a água num recipiente separado à parte e depois levar para o aquário. Então, nesse caso, avalie bem se não é melhor deixar a água do aquário estável, sem extremos, né, de parâmetros muito longe, muito longe do ideal para o seu animal. Talvez seja melhor deixar ela estável, um pouco diferente do que o animal esperaria, um pouco além do extremo máximo, que é cientificamente colocado aí nas faixas, né, de parâmetros de cada animal. Talvez vale mais a pena focar na estabilidade do que no ideal do parâmetro. E com isso ficar o tempo inteiro oscilando o parâmetro, e aí sim que o animal vai a óbito, porque haja adaptação, né? Ele tem a plasticidade genética, ele tem esse negócio, mas é uma coisa que, nossa, agora deu uma enchente aqui em Manaus, aí subiu o nível d'água, aí os parâmetros vão mudar. Agora deu uma seca, baixou, estou vivendo numa poça. Só o cara diz, não sei se vocês perceberam. Estou vivendo numa poça aqui, numa grande poça, né? Manaus, Amazonas. Agora o parâmetro mudou. E por aí vai, né? E qualquer lugar do mundo tem essas variações aí, até no mar. Agora vem uma corrente e tal, não, agora não vem outra corrente aqui, o parâmetro muda um pouco para cá, um pouco para lá. Né? Se bem que é um pouco mais estável lá, mas mesmo assim, tem as variações de parâmetros de temperatura, enfim, de salinidade, tem um monte de variação também. E o animal tem essa plasticidade, mas não é o tempo todo, né? Não é agora inverno, amanhã é verão, depois é primavera, depois é outono. Então, calma o coração, tem um prazo, né? Então é isso que eu acho que eu pelo menos prefiro focar nisso, na estabilidade. Depois desse tempo aí de retornar ao aquarismo, eu aprendi isso daí e queria compartilhar com vocês. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, compartilhe com a galera do aquarismo de vocês aí. Curtam, se inscrevam no canal que eu não é inscrito ainda. E até o próximo. Tchau, tchau.